Boa noite, tem alguém me ouvindo? Boa noite. Opa, professor Jean aqui, boa noite, diretamente de Fortaleza para o IB Concursos. Tudo bem com vocês? Vai falando aí comigo, vai falando comigo para poder a gente agilizar aqui o negócio. Antes de mais nada, professor Jean, professor de História da Prova Nacional Docente, e aí tá aparecendo aí para vocês aí um editalzinho aí muito interessante. Tá vendo aí o edital, do nosso edital do PND, né? Que a banca é o INEP. E aí, deixa eu entrar aqui também, que é para poder eu ter acesso aqui com vocês. Só um momentinho, para poder a gente aqui agilizar bem bonitinho aqui a coisa toda. Deixa eu participar por aqui também, que é onde a gente vai ver o nosso material. Pronto. É para eu ter aqui o meu retorno. Continua me ouvindo bem? Confirma aí para mim. Estão me vendo? Sim, vendo e ouvindo. Pronto, já estou aqui deixa eu ver. Tem aqui a Maria, tem aqui Yasmin. Massa demais, e diretamente aqui do IB Concursos, olha aí. O nosso coordenador está passando aí para vocês o edital para a gente conferir aí, que a banca é INEP, de 14 a 25 de julho. Olha aí os professores, aí a taxa R$ 85, virou aí, né? Ele mostrou aí novamente, e você pode pagar até o dia 31 de julho. A prova vai acontecer no dia 26 de outubro para todo o nosso país. Aí, meu filho, é pau na máquina aqui que o IB Concurso não tem brincadeira, não. Nós temos aprovação também no presencial. Passa aí para a gente ver, olha a turma básica aqui de 2025. Olha aí a equipe, a turma geral, como a todas as áreas aí, tá vendo aí? Então, com todas as licenciaturas que você precisa se inscrever e participar desse grande preparatório que é o IB Concursos. Beleza? Tranquilo demais? E aí, ó, como a todas as licenciaturas, tá aí a propagandazinha. Já temos aí alguns professores que aparecem aí nas lâminas, pode ir passando para a gente ver mais outras. Olha só que coisa interessante antes de a gente começar aqui a nossa aula. A turma geral, como está aparecendo aí para vocês, será composto por conteúdos transversais, claro que tem que ser pedagógico, lógico, né, que tem que ser comum a todas as áreas e que serão avaliados logo, né? Então, o que é que vai ter no nosso material? 30 questões de múltipla escolha, envolvendo situações, problemas, uma questão discursiva que vai avaliar aspectos com clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, vocabulário e gramática adequados à norma padrão da nossa língua portuguesa. Então, você vai estar muito bem preparado aqui para o concurso, beleza? E aí tá aí o nosso QR Code. Esse é o QR Code que você pode ter acesso, que está aí aparecendo na sua tela, que aí você já pode garantir aqui a sua vaga e não ficar de fora desse concurso nacional. Você viu que o nosso ministro da Educação tá botando para papocar mesmo, menino, que é para todo mundo ter acesso e é uma grande valorização para a gente que é docente. Perfeito? Então, aí a turma base 2025. Então, não deixa de participar também das específicas. A gente vai ter também a parte específica. Passa aí para nós, para a gente ver quais são as específicas. Que aí, dependendo do seu componente específico, olha aí quem está aparecendo logo aí. Estou só de cabelo aqui amarrado, viu? Mas aí na foto eu estou com o cabelo solto. Estão me vendo aí? Esse bonitão aí. Então, como é que vai funcionar o curso? Olha aqui o meu aqui. O que é que vai incluir? As videoaulas, tá certo? E aí você vai poder tirar suas dúvidas, e aí nós teremos um caderno de questões, e nós temos grupo oficial no WhatsApp, né, que é para poder a galera se mexer aí dentro do WhatsApp. Gente, essa é a hora. Quando você tiver dúvida, passa para o grupo, que é para poder a gente sanar o mais rápido possível, tá certo? E detalhe, o material é exclusivo, ó, show, meu amigo. Você vai ver que o material é para passar mesmo, meu amigo. Eu vou botar você na cara do gol, como já já a gente vai fazer um treinamento aqui nessa aula aqui inaugural. Show? Então, e aqui a gente aprova mesmo. Então a gente vai incluir também os famosos, claro, que tem que ter, que todo preparatório de concurso tem que ter também, que é o quê? O simulado. A gente vai fazer um simulado, menino, viu? E, claro, uma revisão final. Uma revisão zona final, que é para a gente botar todos os pingos nos i. Eu não sei se vocês já perceberam que quando você vê aqui meu material, né, com as minhas questões, você vai ver muito eu falando essa palavra chupa essa manga, tá certo? Eu dou aula há 28 anos e é uma
Um macetezinho que eu uso para os meus alunos no presencial também, que é quando eu quero dar uma ênfase, eu digo assim, ó, chupa essa manga aí, menino. E é pau na máquina. E aí, ó, vou colocar para você a manga da questão. Nós vamos aqui, ó, mapear a questão e a gente vai esmiuçar ela todinha, que é para você ver, tá certo? Que a gente vai passar nesse concurso aí. Então, você vai ter esse acesso um ano na nossa plataforma, tá certo? Aqui o meu material de história, você vai ter acesso ao material por um ano, e aí você vai poder ver quantas vezes você desejar. Deixa eu te dar uma dica aqui importante aqui, já que eu cheguei aqui na minha parte. Vou dizer como é que eu estudo, Jean, como é que o professor Jean estuda. Digamos que é um vídeo que o Jean vai assistir, como vocês assistiram às minhas aulas, tá certo? E aí eu faço assim, eu estou ouvindo aqui o Jean falando alguma coisa, cara, na aula gravada que você vai receber, aí você diz, cara, eu não entendi isso aqui. Sabe o que você faz? Você volta, que o vídeo não está lá para você, e o vídeo vai estar lá depois para você até por um ano, quando você comprar aí na plataforma, então você vai ter acesso a um ano. Eu faço assim, quando eu não entendo, é igual quando eu estou lendo um livro. Você está vendo aqui essa carrada do livro que eu tenho aqui, né? Tá vendo? Então, quando eu estou lendo um livro, e aí eu não entendo, eu risco o bicho lá, e eu volto. Rapaz, não estou entendendo o diabo dessa palavra aqui. Então, essa palavra está atrapalhando eu entender. Eu vou saber o significado dela para eu encaixar aqui no conteúdo. Não tem bom não, mesmo. Você vai passar, não tem esse negócio não. Aqui no IB Concurso você vai passar, entende? Então, eu só passo para frente quando eu entender. Beleza? Tá todo mundo entendendo ou tá rápido demais? Ou já tá correndo demais? Que aqui é só apresentação, menino. Viu? Tá aí nossa central de vendas aqui no WhatsApp, aí, ó, prefixo 889 99 93 33 66. Papoca nesse WhatsApp aí para você comprar logo o seu pacote, menino, viu? Que aí é a central de vendas para a Prova Nacional Docente. Beleza? Vai passando slide aí que tem uma questão específica aí também, tá? Aí, olha aí para você garantir a específica. Vou fazer história aqui com o professor Jean. Tá aí, ó, o QR Codezão aí, ó. Aponta pro QR Code aí, já garante a sua vaga aí na sua específica. Tá certo? Beleza? Olha que coisa interessante aqui para você ver. Olha isso aqui, ó. Cara, olha que, cara, isso aqui para mim é uma das maiores alegrias. Assim, a gente, enquanto professor, quer ver o aprovado. Entendeu? A foto estampada do aprovado aqui, ó. Olha aqui, aprovados de 2025, primeiro lugar, Nova Olinda, Ceará, aprovado, menino. Olha aí, ó, o mais completo do Cariri. Deixa eu dar uma dica para você. Eu sou do Cariri, viu? Moro em Fortaleza, mas eu sou do Cariri. Eu sou de Brejo Santo. Quem conhece Brejo Santo aí? Tem alguém que conhece Brejo Santo aí? Olha aí, menino. Eu sou de Brejo Santo, menino. Show de bola. Olha aí, segundo lugar, Nova Olinda aí, a garota aí que foi aprovada. Tá vendo? Nome, Sauna Araújo. E aqui é o José Rangel, que foi o primeiro lugar. Chupa essa manga, menino. IB Concursos. Então você vai estar com a equipe muito bem preparada. Olha aí, mais resultado aí no nosso presencial. Volta aí a lâmina de novo. Olha, em primeiro lugar, Pindoretama. Ceará, meu nosso Ceará aqui, ó. Alexandre César dos Santos. Primeiro lugar, Pindoretama também. Como é o nome da menina aqui? Andrea. Olha o nome da mulher, até chique. Andrea de Jesus Araújo da Costa. Tá certo? Primeiro lugar, cargo, professor de ciências. E o primeiro lugar, que é o Alexandre César aqui, técnico em enfermagem. Primeiro lugar. Eita, menino. Beleza? Vamos lá, menino. Olha aí, o presencial. Tá vendo aí o presencial aí lotado, menino? A galera quer aprender. Você quer aprender? Venha para o IB Concursos aqui, viu? Pode vir aqui para o IB Concursos, você vai ser aprovado. Tranquilo? Olha aí, menino. Olha aí a imagem, que imagem bonita. A gente tem presencial também, viu? Essa daqui é que vai ser online, mas a gente tem presencial também. Tranquilo? Pronto? Terminamos aí? Olha aí, menino, olha aí, olha a galerinha aí, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Show de bola, menino. Então, você já sabe aqui, que aqui não tem negócio de corpo mole, não. Aqui é para passar mesmo, tá certo? E aí, eu já posso transmitir aqui já? Vamos para cima? Vamos para cima.
Deixa eu aqui pegar aqui o meu material aqui para você ver aqui, para eu transmitir, tá certo? Deixa eu botar aqui para compartilhar. Mas peraí, deixa eu... Tá aparecendo aí, tá legal. Já viram aí qual é o tema da aula de hoje? Certo. Perfeito. Show. Acho que eu caí a minha transmissão aqui, do meu iPad aqui, peraí. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Quero só ver se foi isso mesmo. Foi. Foi exatamente isso aqui mesmo. Pronto. 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 Agora tá aparecendo, tá tudo ok? Podemos arrochar daqui já? Pronto. Então, bora começar, menino, que aí o menino aí comanda aí o negócio. Gente, a nossa degustaçãozinha hoje, para você apontar sua câmera pro QR Code, é Era Vargas. Lembrando que na minha parte, tá certo? A minha parte do meu material que a gente vai trabalhar, tá certo? Vocês viram que no material nós temos 14 pontos para prova específica para a história. 14 pontos. Aí a minha parte vai ser História do Brasil, História da América, História da África, História da Ásia, História e Cultura Afro-Brasileira, História e Cultura Indígena, História das Relações de Gênero, Ensino de História e Direitos Humanos. Beleza? Todo mundo ouviu aí? E aí, meu amigo, o que não vai faltar, ó, aqui, desses pontos que eu acabei de citar para você, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dos 14 pontos vai se subdividir, menino, num carreirão de aula para você. Entendeu? O que não vai faltar é aula aqui para você. Tá certo? Cada ponto desse que eu falei vai ter várias videoaulas. Tá certo? Videoaulas com exercício resolvido aqui para mim, comigo aqui, para você ver como é que resolve. A gente vai ver a parte teórica e para cima com as questões. Entendeu? Você não vai ficar desassistido aqui, não. Já vai ser só aula teórica? De jeito nenhum. É aula teórica e depois nós vamos para a prática. Como a gente vai fazer aqui agora. Só para você sentir aqui o drama, como é que é o negócio aqui. Vou embora pro pau na máquina aqui agora. Aí, olha. Pronto. Estão vendo aí, né? Bora para cá. Bora para cá. Tá aí a primeira questão que a gente vai trabalhar. Pelo amor de Deus, Jean, olha o tamanho. Se eu dizer uma coisa para você, história você vai ler, menino, e tem que ler. E não é só ler, não. É ler e entender. Agora vamos comigo aqui. Posso começar, né? Então, bora comigo aqui. Presta atenção. Olha aqui na primeira. Primeira questão, olha o enunciado, tá todo em negritozinho, bem bonitinho, tá lá a referência ao Carlos Drummond de Andrade, outubro de 1930, década de 30, começando no Brasil. Olha o que é que o enunciado diz. Suores misturados no silêncio noturno, o companheiro ronca, o ruído igual dos tiros e o silêncio, na sala onde os corpos são coisas escuras, o soldado deitado, pensando na morte, a esta hora no Recife, em Guaxupé, Turvo, Jaguara, Itararé, Baixo Guandu. Olha a carrada de nome aí. Presta bem atenção que é para você não errar, tá certo? Presta atenção. Aí vem Chiador, homens estão se matando com as necessárias cautelas. Pelo Brasil inteiro há tiros, granadas, literatura explosiva de boletins, mulheres carinhosas cosendo fardas, com bolsos onde estudantes guardarão retrato das respectivas longínquas namoradas, homens preparando discursos, outros solertes, captando rádios, minando pontes, outros são governadores dando fora, ó, governadores pegando o beco, como a gente diz aqui no Ceará, dando fora, presta atenção, pedidos de comissionamento por atos de bravura,
ordens do dia. O inimigo, aí ele faz uma pergunta, retirou-se em fuga precipitada, deixando abundante material de guerra, material bélico. Aí vem 5 mortos e 20 feridos. Um novo, claro Brasil, ó. Tá falando agora de uma mudança, de um novo, claro Brasil. Surge indeciso da pólvora. Meu Deus! Apagar a luz te deu quarto, para abrirem sobre ti as asas, que afugentam os maus espíritos e purificam os sonhos. Deus vela o sono e o sonho dos brasileiros, mas eles acordam e brigam de novo. Cara, que negócio massa. Olha aqui, ele só é cumprido, menino. Ele só é cumprido. Bora ver aqui o comando da questão. Considerando o incerto, tá certo? O é certo, tá aqui. Considerando, deixa eu ver se dá para mim usar aqui minha canetinha aqui. Considerando, não, porque nem eu que estou aqui transmitindo, castigo, meu irmão. Tá todo bonitinho. O que eu fiz foi tirar aqui. Foi o que eu fiz, meu Deus do céu. Deixa eu botar aqui de novo. Tá aparecendo aí? Voltou, né? Graças a Deus, voltou. Bora para cá, voltando para cá. Então, vamos para cá. Tá dando para ouvir? Posso continuar? Tá só um okzinho aí para mim? Beleza, bora. Vamos para o comando da questão de novo, que eu parei no comando. Vamos lá. Considerando é certo, é correto afirmar sobre a história do Brasil republicano no início do século XX. Para aqui logo, presta atenção. Ele está falando que é o início do século XX. Aqui, todos que estão aqui comigo, todo mundo sabe quais são os anos que compreendem o século XX? Todo mundo sabe? Se é século XX, vai até que ano? O ano 2000. Eu subtraio 100. 1900. É 1900? Não, é 1901, porque não existe um ano zero. É 1901 ao ano 2000. Aí, se eu olhar lá na referência, que é do Carlos Drummond de Andrade, você vai ver que diz assim, ó, outubro de 1930. Ele mostra outubro de 1930. Então, aí ele fala sobre a história do Brasil, certo? Republicano no início do século XX, então está dentro do período histórico, está corretíssimo o período histórico. E como a aula aqui de hoje é sobre a Era Vargas, e Vargas chega na política brasileira na década de 30, em 1930, então está tudo em casa aqui, está tudo direitinho a referência. Beleza? Passa para a próxima lâmina aí agora, para a gente ver os itens que está perguntando aqui agora. Passa aí para a próxima lâmina, por gentileza. A próxima lâmina. Epa, aí, parou aí, vamos lá. Lá está o comando de novo da questão, certo? Presta atenção, o comando da questão. Considerando é certo, vamos para a letra A. Bora ler a letra A. Em outubro de 1930, show? Você está percebendo que todos os itens têm em outubro de 1930? Tá tudo direitinho, bonitinho. Quando é assim é bom demais, mas só vai ter uma parte final que vai estar errado. Lá vem. Em outubro de 1930, grupos políticos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e da Paraíba se uniram a oficiais do Exército, conhecidos como tenentes, para destruir não, pelo amor de Deus, é destituir o Washington Luiz da presidência da República, fato chamado de Revolução de 1930. Presta atenção aqui numa coisa interessante. O Washington Luiz é o último presidente da República Velha. O último presidente, certo? O último presidente civil. O primeiro presidente civil foi Prudente de Moraes. Ele é o último, Washington Luiz. Ele é o presidente que vai passar pela famosa crise de 29, que você vai ter aula sobre crise de 29 também no material. Então, Washington Luiz, quando está terminando a sua gestão, ele deveria lançar como candidato à presidência, quando ele saísse no ano 30, ele deveria lançar para a candidatura um candidato à presidência que fosse o quê? Mineiro. O cara tinha que ser mineiro. Por que, Jean, que o cara tinha que ser mineiro? Por conta da política do café com leite. O que é a política do café com leite? É a rotação do presidente, ora paulista, ora mineiro.
Se o Washington Luiz é paulista, o próximo tem que ser o quê? Mineiro. Já quem é que estava na fila? Quem seria o da fila? Quem seria indicado? Seria o mineiro Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. O cara não era nada mais, nada menos do que o governador do estado de Minas Gerais. Já que era Minas Gerais economicamente falando, o segundo estado mais poderoso do Brasil. Pelo quê? Maior produtor de leite. Segundo maior produtor de café, porque o primeiro maior produtor de café era São Paulo. O terceiro era o Rio de Janeiro. Olha a trinca. São Paulo, Minas e Rio. Entendeu? Então, quem estava na filinha era justamente o famoso Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. O que aconteceu? O Washington Luiz não lançou a candidatura do cara. Lançou a candidatura de um outro paulista. Já que era esse outro paulista? Júlio Prestes, outro paulista. E isso causou uma insatisfação muito grande aonde? Causou uma insatisfação dentro do comitê. E aí o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que é o mineiro, passou para o lado da oposição. Que era a oposição, Jean? Getúlio Dornelles Vargas, se candidatando pela Aliança Liberal do Rio Grande do Sul, que tinha por vice João Pessoa. Olha, quem era o vice do cara? João Pessoa. Peraí, Jean, deixa eu voltar aqui uma coisa aqui interessante de novo aqui, peraí. A letra A está dizendo assim, bora voltar para a letra A. Em outubro de 30, perfeito. Grupos políticos do Rio Grande do Sul, perfeito. Minas Gerais, opa, acabei de dizer, Minas passou para o lado do Rio Grande do Sul, porque Getúlio é gaúcho. E da Paraíba, quem é o paraibano, Jean? João Pessoa, que era o vice do Getúlio Vargas. Passa para cá. Se uniram a quem? A oficiais. Peraí, Jean, deixa eu entender só mais uma coisinha. Por que esses caras estão se unindo a militares? Gente, em 1930 é que a gente vai chamar de golpe de Estado de 1930. Mas quem está por trás do golpe não se considera golpista. Se considera o quê? Revolucionário. Bora ler o resto do item? Vamos lá. Se uniram a oficiais do Exército conhecidos como tenentes para destituir do cargo o então presidente da República. Quem é ele? Washington Luiz, da presidência da República. Até aqui está correto. Fato chamado de Revolução de 1900 e quanto? 30. Está aí, meu filho, pau na máquina aí. Qual a letra certa? A letra A. Pode papocar aí que é a letra A. Se você tem seu material aí, é a letra A, menino. Passa aí a lâmina, só para confirmar se é a letra A mesmo. Próxima lâmina. Vamos lá. Slide 4. Professor, Opa, pode dizer. revolução ou golpe, né? Isso, porque presta atenção que nessa questão ele está usando como revolução, não é? Já, e se aparecer na questão assim, golpe de 30, tá correto. Beleza? Mas por que ele está usando a expressão revolução de 30? Porque quem está por trás do golpe não se acha golpista, entendeu? Entendido? Show de bola. É isso aí, gostei, viu? Gostei. Bora para a próxima. Passa aí a lâmina. Pronto. Opa, volta. Pronto, aí na segunda. Bora para a segunda. Bora continuar. Bora continuar. Peraí, deixa eu ver aqui. O Leonardo mandou uma mensagem aqui para mim. Cadê, meu Deus? Cadê? Fala, Leonardo. Passou muito rápido aqui, eu vi muito rápido a mensagem passando. Tá tudo ok? Eu continuo? Vou continuar. Qualquer coisa tu fala aí. Vamos lá. Bora para a segunda questão. Vamos para a segunda questão aqui. Segunda questão diz assim, ó. O estado que nasceu com a Revolução de 30, tá vendo aí a palavra Revolução de 30 aparecendo de novo? Bora lá. No Brasil, diferenciou-se, ó, distinguiu-se, tá certo? Eu queria tanto usar essa canetinha aqui, mas aqui ele não aceita, certo? Distinguiu-se, diferenciou-se do Estado da Primeira República. Olha a cronologia da Primeira República. João, o que é que aconteceu em 1889? A proclamação da República, que foi por um marechal, o Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 1889.
certo? Então, essa cronologia da Primeira República, que é depois da monarquia, vai até 1930. 30 se encerra a Primeira República e aí começa a Era Vargas. Show? Ah, entendi. Rapidinho aqui, gente, que eu entendi agora o que é que o Ioná tá pedindo aqui para mandar aqui para ele. É agora. Peraí. Eu voltar para a questão. Cadê? Rapidinho aqui. Ver se foi aqui. Ele tá me pedindo aqui uma coisinha aqui para vocês aqui. Peraí. Para agilizar aqui. Pronto, Leonardo. Mandei, viu? Voltando aqui, vou voltar. Se qualquer coisa que for trocar aí, tu me avisa, viu? Vamos lá, gente. Então, ele está perguntando qual é o estado que nasceu com a Revolução de 30. Olha, qual é o estado que nasceu com a Revolução de 30? Que se diferenciou da Primeira República? Né? Aí ele fala até cronologicamente o que é que antecede a Era Vargas. É justamente o quê? Vamos olhar lá a letra A. Bora começar pela letra A? Aí vem. Pela suspensão dos impostos sobre as atividades industriais e pelo abandono da política de proteção à economia cafeeira. Tá certo ou tá errado aí, menino? Manda uma mensagem aí só para me ver se tá certo ou tá errado a letra A. Fala aí para mim aí. Para me ver aí no chat, subindo aí. Tá errado. Claro que tá errado. Gente, a Primeira República, ela é uma continuidade do Segundo Reinado, ou Segundo Império, em que a economia é a do café. E ele está dizendo que se abandonou a política cafeeira. Muito pelo contrário. Nessa Primeira República e dessa cronologia de 1889 a 1930, nós temos o famoso Convênio de Taubaté, que é aqueles 3 estados que eu falei na questão anterior, beleza? Aquelas 3 questões que eu falei na anterior, aqueles 3 estados, eles criaram um convênio chamado Convênio de Taubaté, que os seus estados eram obrigados a comprar o que? O excedente do café. O café que eles não conseguiam exportar. E depois foi nacionalizado o Convênio de Taubaté. Primeira parte do Convênio de Taubaté, os estados compravam. Segunda parte do Convênio de Taubaté, o governo federal tinha que comprar. Chupa essa manga, menino. A letra A tá errado, que ele papocou no finalzinho logo. Bora para a letra B. Pela moralização dos processos eleitorais. Meu Jesus Cristo. Eu preciso continuar? Fala para mim se eu preciso continuar. Como é que eram as eleições na Primeira República? Olha a palavra-chave que ele está dando para a gente aqui, ó. Pela moralização dos processos eleitorais. Cara, as eleições eram imorais. Peraí, Jean. Não, peraí. Não existia tribunal eleitoral, não. E era voto de papel, viu? Chupa essa manga de novo. A galera roubava a urna. Defunto votava. Defunto votava no Brasil desde o Império. Desde o Império. Na Primeira República só se deu continuidade a voto de defunto. O voto de defunto não nasceu na Primeira República, nasceu foi no Império. Ele dá continuidade. Tá certo? Então a B está falando pela moralização dos processos eleitorais. Show de bola. Vamos continuar. Letra B tá errado. Posso continuar, né? Bora para a letra C agora. Vamos para a letra C. Aí a letra C diz assim, ó, pelo fortalecimento do poder central e pela tendência a conceder algum tipo de proteção aos trabalhadores urbanos. Opa, cara, tem um negócio assim quando você está lendo as questões, que você começa a ver umas coisas assim certas, já mexe com você, não é, Yasmin? Concorda comigo, Yasmin? Não é? Você vai vendo assim, parece que assim mexe com você. Rapaz, ó, quando você estiver lá na prova, você não vem com esse negócio assim, ah, meu Deus, eu estou com dúvida aqui, se a certeza já vem, papoca naquela letra. Olha só, vou ler de novo. Eu acho que é essa daí. Acho que é essa daqui, Yasmin, vamos bora ver. Ó, que ele está dizendo assim, ó, pelo fortalecimento. Ele está perguntando qual é o estado que nasceu.
Então, o Estado que nasceu, vamos ler assim, ó, o Estado que nasceu com a Revolução de 30 fortaleceu o poder central e pela tendência em conceder algum tipo de proteção aos trabalhadores urbanos. Peraí, que tipo de proteção aos trabalhadores urbanos é? Sabe o que é? São os direitos trabalhistas. Qual foi o presidente que criou os direitos do trabalho? Getúlio Vargas. A era Vargas, que é o nosso aulão de hoje. Eu acredito que é o centralismo, porque quando ele assumiu, ele substituiu, né, os governadores pelos interventores. Isso é uma medida centralizadora. Depois, né, teve a ditadura, né, da era Vargas, e foi quando teve, né, a Constituição de 34 que veio trazer esses direitos trabalhistas. Exatamente. O encilhamento da questão D está correto, só que o encilhamento se restringiu à República da Espada, né? Pronto, aí já fugiu do período, entendeu que fugiu do período? A D foge do período que ele fala sobre o que? Encilhamento. Encilhamento não é na era Vargas, por isso que a D já está errada. Exatamente. Rapaz, a Yasmin vai passar, viu, Yasmin? Vai passar, Yasmin. Vamos lá. Se eu conseguir gerar minha GRU, que eu tô com problema nesse... Vai dar certo. Vai dar certo. Entendeu, gente? Olha aí, vamos ler a letra E, que a D ela já disse que está errado mesmo. Está errado porque não tem nada a ver com política do ensinamento. Política do ensinamento tem nada a ver com o período da era Vargas. Olha a letra E. Pelo esforço de organização de uma comunidade de países latino-americanos e pela oposição à liderança dos Estados Unidos na América. Meu Deus do céu. Aqui, só se eu estivesse chupando droga que eu ia marcar uma letra dessa daqui, viu? Não tem nada a ver a letra E. Beleza? Então, qual a letra certa? Passa aí pra gente ver aí. A produção, passa aí. Olha aí. É a letra C de chupa essa manga, menino. Então, fácil demais essa questão aqui. Bora para lá, bora para a terceira questão, bora, cuida. Vamos lá, olha a terceira, vamos para a terceira. Olha essa aí como ela é bonita, essa daí, ó. As confabulações dos políticos estão desfibrando o caráter do povo brasileiro. Ponto. Civis e militares giram em torno de pessoas por falta de nitidez, ele fala aí por falta de nitidez, que mais? De programas. É assim? Falta de nitidez de programas. Todos os seus programas são os mesmos e esses homens estão separados por motivos de interesses pessoais e de grupos. Por isso, uns tramam contra os outros. Ponto. E, enquanto isso, o comunismo... Não, se você pode marcar aí que nas minhas aulas, que eu não gravar, tá tudo marcadinho, bonitinho. Aí a palavrinha aqui, comunismo, já fica logo esperto. Tem uma palavra interessante. O comunismo trama contra todos. Nós pregamos a franqueza e a coragem mental. Somos pelo Brasil unido, pela família. Oh, olha aqui agora, menino. Olha aqui agora, aqui a manga da questão. Para você, ó, para tocar no gol. Olha aqui agora, presta atenção, ó. Olha só, nós pregamos a fraqueza e a coragem mental. Somos pelo Brasil unido, pela família, pela propriedade, pela organização e representação legítima das classes, pela moral religiosa, certo? Pela participação direta dos intelectuais no governo da República, pela abolição dos estados dentro do Estado, por uma política benéfica do Brasil na América do Sul, por uma campanha nacionalista contra a influência dos países imperialistas e sem tréguas contra o comunismo russo. Nós somos a revolução em marcha. Vê que ele fala que está em movimento. Mas a revolução com ideias. Por isso, franca. Aí ele diz mais, leal e corajosa. Meu amigo, minha amiga, cara, que questão massa. Essa questão aqui é muito massa. E aqui, meu amigo, não tem erro, não. Aqui não dá para errar, não. Deixa eu lembrar aqui uma coisa para vocês. Existiam dois partidos que se degladiavam, água e óleo.
Então, esses dois partidos estão aí entre os 5 itens, né? E aqui a gente pode até ir por eliminação. Por eliminação. Vamos eliminar os que não tem nada a ver aqui com a questão. O PSL, Partido Social Liberal, esse aí tá fora. Aí tem aí a letra D, ó, Ação Renovadora Nacional, que é a Arena. Por que a Arena tá fora? A gente tá respondendo questões sobre a Era Vargas. Esse partido aqui é da ditadura civil-militar, que a gente só vai estudar isso mais tarde, tá certo? Que é de 64 a 85. Se a gente está estudando sobre a Era Vargas, é de 30 a 45. Então tá fora da cronologia. Aí ele fala do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. O PCB, ele nasce no final da Primeira República. Mas aí tem uma questão, menino. Tem aí outro partido também, que ele fala Movimento Democrático Brasileiro, que é o MDB. O MDB é o partido também que vai ser usado na ditadura civil-militar, que mais tarde, na nova república, que é a que nós nos encontramos, vai se transformar em PMDB. Vamos só acrescentar o P na frente. Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Vai, sobrou qual? Sobrou qual? Sobrou a letra certa. Qual a letra certa? É a letra A, não é não? Quais eram os dois partidos que eu falei anteriormente, que estavam se batiam um com o outro? Era a e B, como está aí aparecendo a resposta, versus quem? A ANL. Cara, A e B é a Ação Integralista Brasileira, como está aparecendo aí para vocês. Ela foi fundada em 1932 por Plínio Salgado, né? Plínio Salgado é o fundador. E esse cara, ele tinha, na verdade, a criação de um Estado totalitário, que ele defendia. Um Estado totalitário, militarista, chauvinista, que é exageradamente nacionalista, defensor da propriedade privada e da civilização cristã. Os seus inimigos eram os liberais, eram os comunistas. Tudo isso aparece aí no enunciado da questão. Então, a letra certa, exatamente, eu acabei de ver aqui, ó, acho que foi o Giovanni. Bota de novo aí. Apareceu bem rapidinho para mim. A saudação. Digita de novo para aparecer de novo para mim aqui. Para eu ver o autor. Tá aí, olha aí, é o Cláudio. O que acabou tá Anauê. É a saudação dos nazistas da IB. É os nazistinhos do Brasil. Chupa essa mano, menino. Tá certo? É Anauê. Olha. Não, é cada uma, viu? Massa, letra A. Bora para a quarta questão. Passa aí, produção. Quarta questão. Olha a imagem que está aparecendo aí para os senhores e para as senhoras, companheiros e companheiras. É a imagem lá do início do meu slide. É uma parte do início do meu slide. Tem duas imagens grandes, uma pequenininha e uma grande. Ah, olha aí, ó. Vamos analisar a primeira imagem. Vou nem ler o anunciado agora. Olha aí, o senhor Getúlio Dornelles Vargas, uma criancinha colocando a mão no queixinho dela. Aí tem um meninozinho logo atrás, né, com a bandeirinha do Brasil, né? Olha que coisa interessante, né? Aí ele assim, olha, ele tá sorrindo ou não tá sorrindo aí o Getúlio Vargas? Tá vendo ele sorrindo aí? Ó, sorrindo para a criança. Meu amigo, minha amiga, essa mesma imagem tem um personagem do mesmo período histórico que a gente está estudando aqui agora na Era Vargas, lá na Europa, mais precisamente na Alemanha, o senhor Adolf Hitler, tá certo? Tinha essa mesma coisa. Sabe como é o nome disso aí? Carisma. E sim, uma coisa que Getúlio tinha muito era o quê? Carisma. O cara era super carismático, tá certo? Olha só, vamos ler o enunciado. Essa imagem, tá certo? Foi impressa em cartilha escolar. Ah, eu era da época da cartilha. Eu, professor Jean, era da época da cartilha, viu? E aí era impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo. Peraí, Estado Novo. É porque a Era Vargas, nós historiadores, didaticamente, dividimos em 3 partes. É apenas uma divisão. Gente, é apenas uma divisão didática. Beleza? É apenas uma divisão didática. Perfeito? Então, não existiu essa divisão mesmo, não. Essa divisão é apenas pedagógica, para a gente o quê? Entender melhor. Perfeito? Então, o que é que acontece?
E aí nós temos a primeira parte, que é o governo provisório, 30 a 34. Aí nós temos o segundo período constitucional, que vai de 34 a 37. E essa fase do Estado Novo, né, que é de 37 a 1945. Então, a questão é sobre o Estado Novo. E lá vem, ele diz, durante a vigência do Estado Novo, que é de 37 a 45, com o intuito de... Qual o intuito? Vamos lá, letra A. Destacar a sabedoria inata do líder governamental. Espera aí. Quer dizer que a imagem aí está falando aí, que está destacando que ele era sábio, isso era inerente ao senhor Getúlio Vargas. É isso que a imagem está dizendo? Ah? Não é. Beleza? Bora para a letra B. Atender a necessidade familiar de obediência infantil. Peraí, eu vou atender a necessidade familiar de obediência infantil. Cara, tem uma coisa interessante dentro dessa questão, principalmente quando ele fala sobre essa obediência infantil, certo? Que é o quê? Ela acontece da seguinte forma. O Hitler, lá na Alemanha, né, que tinha essa mesma coisa que o Getúlio Vargas tem aqui, né, super carismático, né, que era a juventude hitlerista, né? Só que a imagem no Estado Novo, ela não tem esse objetivo de atender uma necessidade familiar, mesmo porque Getúlio Vargas quer ter o controle sobre as pessoas. Isso tem um nome. Sabe qual é o nome disso? Populismo. Esse é o nome. Getúlio Vargas está inaugurando no Brasil uma política chamada de populismo. Cuidado que populismo não é a mesma coisa de popular, tá certo? Seu taqueuísmo, ela é uma ideia, ela é uma doutrina, entende? Então, essa ideia de populismo é uma ideia de controlar, é de manipular. Então, bora para lá. Não pode ser a letra B. Bora para a letra C. Promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias. Meu Deus, promover o desenvolvimento consistente às atitudes solidárias. Aqui não tem nada a ver com solidariedade. Nada a ver. Apesar de eu saber que o senhor Getúlio Vargas defendia também o que? Aquilo que a IB também defendia, que era a civilização cristã. Tá certo? Getúlio Vargas tinha uma quedinha pela AIB. Ele só não se associou a ela. Tá certo? Getúlio tinha uma quedinha pela AIB. Não esquece isso. Mas bora continuar. Letra D de doido. Tá dizendo o quê? Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Oh, meu Deus do céu. Olha aí. É exatamente isso aí. Se você olhar a imagem por completo, lá como está lá no início da minha lâmina, você vai ver o Getúlio. E as bandeiras, cara, é a mesma coisa que o Hitler fazia. Cara, quando o Hitler aparecia, a galera chorava, era menino chorando, era a mulher se esperneando, era os homens chorando também, tá certo? Só não tinha saudação aqui nazista, não. Só não tinha isso. Mas tinha toda essa questão do carisma. E você pode morrer doido, mas se uma coisa que esses caras têm é carisma. Então existe o carisma pro bem, existe o carisma pro mal. E quando se trata de política, menina, aí é o ingrediente aí perfeito. Então, conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. É essa que é a resposta certa. A letra D de doido. Passa aí para mostrar a D de doido para nós. Olha aí. É a letra certa, D de doido. A letra E está dizendo o seguinte: estimular o interesse acadêmico, pelo amor de Deus. Olha um monte de criança aqui. Acadêmico por meio dos exercícios intelectuais. Não, é nada disso não. Isso é manipulação das massas. Aí você pode ser você pode ter pós-doutorado. Entendeu? Tem nada a ver isso aí. Nada a ver. Então, D de doido. Passa para a quinta aí, produção. Vamos para a quinta. Lá e vem. O levante comunista derrotado, além de reforçar
tá certo? O anticomunismo das elites civis e militares brasileiras serviu para consolidar o poder pessoal de Getúlio Vargas no comando do Estado brasileiro. Até os integralistas, ó, tá metendo aqui agora A e B, que não tinham simpatia política pelo presidente, tiveram que se subordinar momentaneamente à sua autoridade e liderança na luta contra o inimigo comum de ambos, os comunistas. Os grupos liberais, sempre assustados com qualquer desordem social que pudesse ameaçar suas propriedades, privilégio social e valores morais, apoiaram a repressão, olha menino, aos comunistas. Entenderam aí? Olha só, lá e vem. Com base no texto, pode-se considerar o quê? Detalhe, isso aqui que a gente acabou de ler foi extraído. Olha aqui, eu adoro ver as referências. Hein? Por isso que eu gosto de botar, quando tem a referência, a gente vai para a referência. Ó, o Marcos Napolitano, no livro dele, História do Brasil, ele botou assim, ó, a história do Brasil República, da queda da monarquia ao fim do Estado Novo. Aí vem, menino. Bora lá, bora analisar. Bora para a letra A, bora ver a letra A. O fracasso da revolta comunista fortaleceu os integralistas e possibilitou a execução por eles do golpe do Estado Novo em 37. Como eu falei agora anteriormente, só se eu tivesse chupando droga que eu marcaria a letra A. Mesmo porque nem a A e B, nem a ANL chegaram ao poder. Né? Os bichinhos não chegaram, não. Graças a Deus. Né? Não chegaram ao poder, não. Tá certo? Aí quando a gente estiver nas aulas, você vai ver uma novidade que eu vou dizer para você sobre a A e B. Vamos para cá. Letra B. Os liberais se aproximaram de Vargas por medo do comunismo, o que permitiu a consolidação do modelo liberal democrático em 1945. Cara, se o Estado Novo vai de 37 a 45, como é que o modelo liberal venceu? Né? Se estava na ditadura. Então tem uma coisa errada. Entende? A letra B já foi anulada, a B. A B de balde já foi anulada. Bora para C. O avanço do movimento comunista internacional no entre-guerras atingiu o Brasil, levando Vargas a se associar a eles e a dar um golpe do Estado Novo em 37. Não. Aqui é que o negócio ficou problemático. Porque se eu marcar a letra C de chupa essa manga, eu tenho que esquecer a intentona comunista de 37. É ou não é? Eu tenho que esquecer a intentona comunista, né? Porque em 37 ele dá o golpe do Estado Novo. A intentona é em 35. Entende? Então, no mês de novembro de 35, tentaram em Natal, Rio de Janeiro, Recife, uma revolta armada, que ficou conhecida como intentona comunista, mas foi facilmente derrotada pelo governo getulista. Então, tem um negócio aqui muito errado aqui. Concordam? Então, vamos lá, vamos para a letra D. Tá faltando só mais 2 itens. Lá e vai, letra D. Vargas se utilizou de uma suposta ameaça comunista para fortalecer seu poder e promover um golpe de Estado em 37, que implantou uma ditadura no Brasil. Olha aí, como é a certa. Entendeu? Que eu acabei de citar, como está no item. Ó, Vargas se utiliza de uns caras, meu amigo, o Vargas, cara, o cara era... O cara, vocês conhecem Mussum, né? Mussum ensaboado era Getúlio Vargas. Cara, a intentona, ela veio como fosse um presente para o Getúlio Vargas. Ela veio como uma dádiva, porque ele vai decretar justamente estado de sítio e vai iniciar uma sistemática repressão, não somente a comunistas, viu? Cuidado, não é somente a comunista, não. Qualquer um que se opusesse, pau na máquina, meu amigo. Entendeu? Então é a letra D de doido. Perfeito? A letra E. Apesar do fracasso inicial, as tentativas comunistas de tomar o poder ganharam força, né? Como o Plano Cohen, de 37,
que permite perceber, não. O plano COI é getulista, tá fora. E na aula que vai explicar de novo, quando eu gravar as aulas de Aravá, você vai ver o que gasto é o plano COI. Então é a letra D de doido, passa para a sexta questão aí, produção. Vamos lá. Sexta questão, olha a imagem que tá aparecendo aí, bonita aí, profissional e bacana. Tá aparecendo aí o famoso Zé Carioca com uma banana na mão direita, tá vendo a banana? Aí ele tem um guarda-sol, aí tem uma pera, como se fosse uma pera, que ele tá tirando do quê? Do cestozinho que tá na cabeça aqui da Carmen Miranda. Aí tem aqui, ó, cena da história em quadrinhos, Zé Carioca, Rei do Carnaval. Foi a primeira história do Zé publicada pela editora Abril. Tá aí o famoso Zé Carioca. Olha que questão interessantíssima. Vamos para o enunciado? Bora lá para o enunciado da questão. Vamos lá. Em 1942, os estúdios Disney lançam o filme Alô, Amigos, no qual duas aves domésticas se encontram. O pato Donald e o papagaio Zé Carioca. Este afável e hospitaleiro leva o ilustre norte-americano a conhecer as maravilhas do Rio de Janeiro, como o samba, a cachaça e o pão de açúcar. Menino, amigo, olha aqui, é samba, é cachaça e é pão de açúcar. Então é no Rio, e no Rio tem carnaval. Então tem samba, mas tem cachaça. Bora pra cá. Ele diz aqui, ó, a criação de um personagem brasileiro por um estúdio americano fazia parte, naquele momento histórico, o quê, menino? Cara, essa é uma questão muito massa. Essa questão é muito massa. Presta atenção. A década de 40 é a década que vai vir uma enxurrada da cultura norte-americana ao Brasil. É na década de 40 que vai chegar a famosa Coca-Cola no Brasil. Certo? E não somente a Coca-Cola. E o Brasil vai se tornar o segundo maior consumidor de Coca-Cola do planeta Terra. Entendido? O Brasil só perde para o maior consumidor do planeta Terra, que é os Estados Unidos. Show? Vamos para cá. Então, ele quer saber qual é a criação desse personagem. Faz parte do quê? Né, ó, a criação de um personagem brasileiro para quê? Aí vem. Cara, tem um filme, se vocês tiverem assim, a curiosidade, tem um filminho que também que faz parte de todo esse enredo aqui que a gente está falando na questão, que é assim, ó, deixa eu ver se eu me lembro do nome. Você já foi à Bahia? Aí naqueles streaming, né? O streamingzinho da Disney, que tem todos os desenhos do Pato Donald, do Mickey Mouse. Aí, cara, mostra isso daqui, é quando o Pato Donald ganha um presente, ele abre uma máquina de... Uma filmadora. Aí ele bota o rolo do filme, aí ele começa a projetar na parede a narração, cara, é do Ari Barroso. E aí você vai vendo ele vendo assim, a América Latina, cara, ele conhecendo a América Latina. Através do quê? Através desses animaizinhos, dessas aves. Quando chega no Brasil, qual é a ave? A da imagem aí. Então, o famoso Zé Carioca. Era o Getúlio Vargas no Brasil tentando combater a malandragem e os Estados Unidos, pois toma! Aí cria um personagem malandro. Você entende o choque aí cultural e político? O Brasil, através do VAR, tentando conter a malandragem, a vadiagem, aos Estados Unidos cria um personagem malandro para o Brasil. Vai comendo, menino, mas bora para cá. Vamos para a letra A. Letra A diz da política de boa vizinhança praticada pelos Estados Unidos da América, que viam na América do Sul como parte do círculo de segurança e suas fronteiras durante a Segunda Guerra Mundial. Volta comigo lá para o enunciado para você entender uma coisa. Em 1942, os estúdios Disney lançam o filme Alô, Amigos. 1942 está no período compreendido da Segunda Guerra Mundial? Confirma para mim aí. Confirma assim para mim, se tá ou não tá. Tá vendo? A Segunda Guerra Mundial é 1939 a 45, aqui é 42.
Então, os Estados Unidos, na verdade, está trocando uma política que era a política do Big Stick, que era do grande porrete, agora para uma política diferente, que era o quê? Era a política de quê? A política de boa vizinhança. Meu amigo, minha amiga, o Brasil, gigantesco, né, no continente americano. Aí, meu amigo, é claro que os Estados Unidos vai o quê? Vem com uma política de boa vizinhança pro lado da gente. E a ideia é o que é? Vender a cultura americana. Como eu falei, Coca-Cola é um dos itens. Não é só a Coca-Cola, não. Meu amigo, é Coca-Cola e um monte de coisa que a gente vai ver na matéria, nas aulas, que serão gravadas. Chupa essa manga aqui comigo, bora pra cá. Então, a letra A diz da política de boa vizinhança praticada pelos Estados Unidos que vinham na América do Sul como parte do círculo de segurança de suas fronteiras durante a Segunda Guerra Mundial. Não é assim? Lembrando que quando os Estados precisar do Brasil, especificamente o território brasileiro na Segunda Guerra, aí vai vir coisa pro lado de cá. Então, qual a letra certa? Mostra aí, produção. Eu acho que até já responderam aí. A letra A. Beleza? Letra A. Exatamente. Tudo a ver com a política de boa vizinhança. A letra B diz, do claro descanso dos norte-americanos. Descanso nada, sempre teve interesse no Brasil, como tem até hoje. Tá certo? C, do medo que os norte-americanos tinham, porque o Brasil se tornava uma grande potência dentro da América do Sul. Não, 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 não. Tem nada a ver com isso aqui não, viu? Nada a ver. Nas aulas você vai ver um negócio bem interessante que eu vou falar. Letra D, do projeto de expansão territorial norte-americana sobre o México. Não, é sobre o Brasil. Ele diz projeto esse que necessitava de apoio de outros países da América Latina, entre eles o Brasil. Não, o interesse era o Brasil. Tá certo? Letra E, da preocupação norte-americana com a entrada do Brasil na Segunda Guerra. Por que eles estão preocupados? Que preocupação é essa? Se o Brasil estava do lado deles? Letra E está errada. O Brasil vai ficar do lado dos aliados. Entre os aliados estão os Estados Unidos da América. E o Brasil vai para lá, para o lado dos Estados Unidos da América. Beleza? Então a letra A, vamos para 7, menino, bora para 7. Bora para a 7ª questão. Vamos lá. A 7ª diz assim, eu coloquei aqui em 2 colunas, né, para caber bonitinho aqui, dentro do slide, para ficar bonitinho. Porém, foi logo outorgada nova Constituição. Peraí, cara. Tem coisas que facilitam a gente na hora de responder, para você ficar logo ligado. Ele está dizendo aqui que foi outorgada uma nova Constituição. Cara, se foi outorgada uma nova Constituição, então ele está me dizendo que tinha uma Constituição anterior. Concorda comigo? Que Constituição era essa? Digita aí para mim no chat. Qual a primeira Constituição? Só para eu saber. Opa! A primeira Constituição do Vargas. Eu quero a do Vargas. Do Vargas. Vai, coloca aí. Digita de novo. Opa, agora tá certo. Jean, por que é a de 34 não é a de 1824? A 1824 é a primeira Constituição do Brasil. Certo? Olha só o que o enunciado está dizendo, ó. Porém, foi logo outorgada nova Constituição. Uma carta diferente sem ter tido eleição. O chamado Estado Novo. Ele está dizendo que o Estado Novo elaborou uma nova Constituição, que substituiu uma anterior. A anterior é de 34. Então, na era Vargas, dos 15 anos da era Vargas, ele baixa 2 Constituições, a de 34 e a de 37. Tá certo? Então, essa que foi outorgada, ela substitui a que foi promulgada, que é a que vocês colocaram aí no chat agora, a de 34. Beleza? Bora para cá, que ele impôs essa Constituição. Vamos terminar de ler. Sem ter o voto do povo na sua elaboração.
Agora os trabalhadores, pela lei nacional, tinham um salário mínimo, com descanso semanal. Opa! Férias e outros direitos, embora não tão perfeitas, porém dando o que era essencial. Bora para cá. O poema de cordel citado comenta o texto constitucional, ficou conhecido como. Então, presta atenção. O poema, ele está trazendo informações do que? Informação dessa Constituição que foi otorgada. Até porque é justamente a Constituição de 1937. Olha só, eu já sei que é 1937. Não é a de 34, está substituindo a de 34, mas presta atenção numa coisa. Tem algum item aqui falando o ano 1937? Fala aí para mim. Então, tem alguma Constituição aí falando 1937? O número, a data, 1937? Não tem, né? Beleza, perfeito. Mas nós estamos falando da Constituição de 37. Isso aí todo mundo concorda. Vamos para cá. Vamos lá. A letra A diz: o poema de cordel citado comenta o texto constitucional que ficou conhecido como Pai dos Pobres, por criar o salário mínimo e estabelecer diversas leis trabalhistas. Por que que não pode ser a letra A? As leis trabalhistas, elas foram constitucionais, foi logo em 34. Não precisou do Estado Novo para se ter leis ao trabalhador. Beleza? Não tem nada a ver com a letra A. Ok? Bora para a letra B. Vamos lá para a letra B agora. Letra B. Camisa verde. Meu Deus, camisa verde. Por apoiar manifestações patrióticas do movimento integralista. Quem é aqui que ele está falando na letra B? É a e B. Porque a galera da A e B, eles vestiam camisas verdes. E tinha aqui o quê? A logomarca, né? A suástica dos caras era o quê? A letra sigma. Não era assim? Beleza. Não pode ser a letra B. Concordam? Bora para a letra C. Ele Independente diz, da camisa, foram extintos, né? Os partidos, inclusive a e B, né? Na era Vargas. isso, exatamente, foi colocado na ilegalidade. Tanto a IB quanto a ANL. O problema é que a ANL ainda continuou, mesmo na ilegalidade, funcionando. Que aí deu no que deu na intentona comunista. Não foi assim? Sim. Beleza. Aí a letra C tá dizendo, meu Deus, sumiu meu slide. Tá aparecendo aí para vocês o slide? Opa, voltou. Voltou. Ô, Glória. Vamos lá, menino, vamos lá. Letra C, parei na letra C. Aí ele tá dizendo polaca. Que diabo é isso aqui, polaca? Que diabo é isso aí? O que é polaca, gente? Hã? Vamos lá, uma pessoa para abrir o microfone é rapidinho para mim. O que é essa polaca aí? O que é? É Hã? a Constituição de 37. Opa, Constituição de 30. Por que que ela tinha esse nome polaca? Hein, Giovanni? Foi inspirada no fascismo italiano e também polonês. Pronto, perfeito. E outra, essa Constituição ela foi outorgada, né, porque ela foi elaborada apenas por um jurista, que era na época o ministro da Justiça, o famoso Francisco Campos. E aí o que foi que Getúlio disse? Eu quero uma Constituição semelhante à da Polônia, né? Semelhante à Carta Fascista da Polônia. Por isso que ela vai receber esse apelidinho de polaca. Perfeito, Giovanni. Então, o comecinho está correto. A Constituição de 37 tinha por apelido a polaca, ficou super conhecido como polaca, por ter sido inspirado nas constituições da Itália fascista e da Polônia. Está resolvida a questão. É a letra C de chupa essa manga. Bota aí para nós. Letra C de chupa essa manga, menino. Você viu que está todo no enredo aqui do poema de cordel? Beleza? Era uma Constituição que
o judiciário estava subordinado ao executivo, né? Que ela acabou com os partidos políticos, né? Que ela vai extinguir o poder legislativo. Então, Getúlio começa a governar por decreto-lei do mesmo jeito como ele faz em 1930, né? Por isso que a gente usa esse termo, decreto-lei. Bora para a oitava, menino, para a oitava questão. Vamos para a oitava. Opa, sumiu aqui também da minha. Sumiu aqui. Opa, voltou. Professor, Vamos lá. Opa, por que não pode ser essa D? Porque essa volta aí a D questão, produção. era uma carta nova, né? Era uma nova Pronto, vamos Constituição. lá. Aí Carta nova. abandonar e tornar nulos os preceitos da Constituição de 34. Seria porque os direitos trabalhistas, outras coisas, não foram nulas com a Constituição de 37? Foi só a questão política? Aham. Vamos ver. Por que que não pode ser a letra D? Vamos tirar só a parte da carta nova. Depois a gente volta para a carta nova. Por abandonar e tornar nulos os preceitos da Constituição de 34. Ela não anula em tudo que tem em 34, principalmente os direitos trabalhistas. Porque, na verdade, Getúlio não tinha nada de besta. Questão do voto Getúlio. feminino, né, também permaneceu, mas estava suspenso, né, as eleições. Isso, exatamente. E essa carta nova, ela não atende, tá certo, à Era Vargas. Essa carta nova é lá para frente na história do Brasil. Não tem nada a ver na Era Vargas. Mas aí ele anula até, por mais que você não conhecesse essa expressão carta nova, daria para poder não se enrolar aqui com ela, quando ele fala de abandono. Abandono e tornar nulos os preceitos da Constituição de 34. Porque, por exemplo, Getúlio traz na Constituição de 37 a legislação trabalhista. E essa legislação trabalhista, para ele não perder o controle sobre o operariado, ele traz de volta o que? Os direitos trabalhistas. E ainda mais, tem uma coisinha que está íntere aí aos direitos trabalhistas. O que é? Que vai ser criado no Brasil, que a gente tem até hoje, e que já teve várias mudanças. Como é o nome? A famosa o quê? CLT. Tá aí, como a Débora colocou aí para nós. A famosa CLT. O que é que ele vai fazer? Ele vai reunir as leis trabalhistas que já existem desde 34, né? Em 37 ele traz ela de novo, e aí o que é que acontece? Em 43 ele unifica tudo. Aí cria a famosa Cartilha do Trabalhador. Então vai ser aqui a consolidação das leis do trabalhador. Por quê? Porque ele quer ter o controle sobre o quê? Os trabalhadores do Brasil. Aí, meu amigo, ficou fácil demais esse queremismo getulista, que na letra E acabou com o queremismo, porque, ó, quando ele fala queremista por fomentar manifestações com o lema queremos Getúlio. Não se trata disso, porque como ele está falando de Constituição, ele não está falando de queremismo. O queremismo ele vai se dar justamente quando acontece a eleição para Getúlio. Em 37 não existe eleição para Getúlio, tá certo? Porque, na verdade, ele está decretando o quê? Estado de sítio. Então, não existe eleição. E o que é o estado de sítio? É um estado de proteção. Por que ele está decretando estado de sítio? Na sua suposta informação que ele vai divulgar isso em cadeia nacional para proteger o Brasil do quê? Proteger o Brasil dos comunistas. Fala, Giovanni. E ela é populista porque, em relação ao CLT, o salário mínimo, só vigorava nos grandes centros, nas Isso. capitais. No interior, era do mesmo Esquece. jeito. Não tinha. Exatamente, Giovanni. Esquece. Entende o abandono todo? Né? O abandono todo com as questões interioranas. Então, isso era somente para as grandes metrópoles. E essa manipulação e esse controle se dava justamente, né, Giovanni, através do quê? Através dos sindicatos. Ei, meu amigo, o sindicato era uma máquina, era uma grande máquina em que o Estado, né, o Estado comprou os sindicatos para poder o quê? Controlar as leis trabalhistas. O sindicato era patronal. Isso, exatamente, patronal, perfeito. Que é quando o Estado controlava tudo isso aí. Sempre a favor de quem? Do patrão. Perfeito demais. Podemos avançar? Bora. Oitava, vamos lá.
na denominada Era Vargas, elaborou-se a Constituição de 34. Já quem estava falando dela? Vá para cá. A Constituição de 34, com orientação. Olha só o que, é que a questão está dizendo. Ele está dizendo que a Constituição de 34, ela tem uma orientação liberal, o quê? Liberal democrática. Olha, cuida. Você vendo aí que ela tem uma orientação liberal e democrática. Né? Que essa Constituição, na verdade, gente, ela foi promulgada no dia 16 de julho de 1934. E ela tem justamente pontos inovadores. E ela tem essa orientação liberal democrática. Vamos lá. Que expressou inúmeros valores de conteúdo político e econômico daquela sociedade. Olha só, ela vai trazer inúmeros valores para aquele processo, tanto político quanto econômico, da nossa sociedade. Ele diz assim, cara, eu vou agora... Olha o que Getúlio fez. Meu irmão, eu vou agora colocar o que ninguém colocou em Constituição. É por isso que quando você vai comparar a Constituição getulista de 34, meu amigo, você pode pegar do Marechal Deodoro da Fonseca, do Dom Pedro I de 1824, bater no liquidificador e não chega nem na metade do que o Getúlio traz na de 34, porque ela vai trazer pontos inovadores, né? E aí tem, letra A, ó, sobre essa Constituição, apresentou como pontos inovadores o ou A. Vamos lá. A abolição do salário mínimo. É isso? Tem perigo de ser a letra A? Tem nem perigo. Letra B. A autorização do voto dos soldados. Olha que ponto inovador, né? Posso marcar a letra B como certa? Também não. Letra C. Eliminação da justiça do trabalho. Olha o jeito... Meu, cara... Posso marcar a letra C? Se ele vai criar, né? Letra D. Estabelecimento do voto de analfabetos. Aqui só se você estiver chupando droga de novo que você marca a letra D. Porque voto para analfabetos só na Constituição de 88. A atual Constituição. Aí sobrou qual? A certa. A institucionalização do voto feminino. Olha, o voto feminino está sendo institucionalizado. O que é que ele está dizendo? Ele está vindo na forma da Carta Magna, da Carta Maior, da Constituição Federal, tá certo? Além do voto feminino, veio também o voto secreto. E não votavam os analfabetos. E detalhe, cuidado com o romantismo, se aparecer alguma questão sobre voto feminino, o voto feminino institucionalizado em 34, todas as mulheres votavam? Diz para mim se elas votavam todas. Sim ou não? Não, claro que não. Cuidado com esse romantismo, Getúlio, né, o presidente das mulheres para o voto e tal. Não, cuidado, está sendo instituído mesmo o voto feminino, mas nem todas as mulheres poderiam votar. Vamos deixar isso para a nossa aula, que vai ser gravada. Então, qual a letra certa? Solta aí, produção. E a letra E. Perfeito, letra E. Bora para a penúltima questão. Penúltima questão. Nona questão, diz assim, olha, essa aqui eu gosto demais. Eu gosto mais dessa questão aqui, vocês vão lembrar. Vai, vem. A letra do samba de Wilson Batista e Ataúfo Alves, o Bom de São Januário, de 1940... né? 1940, deixa eu ver na cronologia lá da Era Vargas, 37 a 45 é o Estado Novo. Diz o seguinte, então tudo que tá itálicozinho aí para você, deitadinho, é a música. Aí diz aí, ó, quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. Aí ele fala, ó, o Bom de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Antigamente eu não tinha juízo, mas hoje eu penso melhor no futuro. Olha o que é massa que ele diz, ó. Graças a Deus, sou feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém ou pra ninguém. Digo bem. Cara, presta atenção numa coisa interessante, ó.
Na letra dessa música, constata-se uma mudança da perspectiva dos sambistas no início do século XX, que costumavam valorizar a vida boêmia e não o trabalho. Aí, olha só agora. Ponto. Pelo amor de Deus, gente, não vão esquecer da nossa gramática. Pelo amor de Deus, tem um ponto, tem um ponto. Tem um ponto tá dizendo aqui, ó. Depois do ponto. Essa mudança deveu-se. Então, vai ter uma mudança. A primeira parte do comando da questão está falando, a perspectiva do sambista é essa mesmo, vamos meter o pau mesmo, meu filho, vamos valorizar mesmo aqui, vamos falar da vida boêmia mesmo, tá certo? E não dessa história de trabalho. Então eles batiam de frente com uma política getulista chamada trabalhismo. Esses ismos aparecem muito na era Vargas. Getulismo, trabalhismo, tá certo? Olha só, aí vem, vamos lá. Letra A. A implementação de órgãos de repressão e censura, como o Departamento Administrativo do Serviço Público, chamado de DASP, durante o governo do general Costa e Silva. Peraí, o general Costa e Silva é da era Vargas aqui, é? Hã? Exatamente, aqui é da ditadura militar. Eu sei que é um período ditatorial, mas aqui é da era Vargas. Depois da era Vargas, tem um período liberal democrático. Depois é que vem a ditadura civil-militar. Perfeito? E essa DASP aqui, gente, a DASP ela já existia na era Vargas. Entendeu? A DASP é um aparelho burocrático. Deixa eu tentar para poder vocês entenderem melhor aqui comigo aqui. A DASP seria a Gestapo lá na Alemanha nazista? É a Gestapo, é o aparelho burocrático. Entende? Seria aqui para o Ceará, aqui para a gente aqui em Fortaleza, seria o Cambeba. Cambeba que tem todo o controle do governo, o governo estadual. O Cambeba. Tá certo? É aqui a DASP. Então, não pode ser a letra A. Letra B. A liberdade criativa do artista popular, o que possibilitava um debate aberto. Por que não pode ser aberto? Usa aí o comando da questão. Quem pode me ajudar aí? Por que não pode ser a letra B? Hã? Porque ele diz, ó, a liberdade criativa do artista popular, ele até tinha essa liberdade criativa. Só que a liberdade criativa dele parava onde? Esbarrava onde? No departamento de imprensa e propaganda. Toma! Aí mudava tudo. Porque no próprio comando da questão ele está dizendo, essa mudança deveu-se. Tá certo? Exatamente. A comunicação não poderia ser aberta. Porque, na verdade, quando o Wilson Batista e o Ataúfo escreveu essa letra no Bom de São Januário, a letra original foi pro DIP e o DIP quer gravar, bebê? Pois você vai ter que alterar. Porque existia censura no Brasil. E a censura é a censura prévia. Você não grava antes, você manda o texto antes, eles analisam. Se eles entendessem, tá liberado. Só que quando essa letra chegou no DIP, eles constataram um problema. Né? Nessa parte aqui, ó. Cadê? Quem trabalha aqui tem razão, eu digo que não tenho medo de errar. O Bom de São João leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. No original não era assim. No original não era dessa forma. Leva mais um otário, ou um sócio-otário. Aí isso bateu de frente com a política trabalhista. A letra teve que ser alterada e ela acabou foi promovendo o Estado. Olha só, acabou se tornando uma propaganda para o governo getulista. Então, letra B também está errada. Letra C. A vitória carioca na intentona Comuna de 35. Eu preciso continuar. Eu vou até molhar aqui minha garganta, que essa aqui até engasgou aqui. Precisam marcar a letra C? Tem como eu marcar a letra C? Tem nem perigo. Então, porque a intentona comunista foi um fracasso.
né? Luiz Carlos Prestes vai ser preso. Vão encontrar a esposa dele, que é quem? A Olga Benário Prestes. Tem um monte de coisa que vai acontecer aí. Entendido? Tem nada a ver com a letra C. Letra D, bora para a letra D. A instauração de um governo, do governo constitucional. Peraí, de novo, Jansen, eu não entendi. A instauração do governo constitucional. Peraí, o ano é 1940, aqui é o Estado Novo. Então, aqui é a ditadura do Estado Novo. Como é que é um governo constitucional? O governo constitucional é 34 a 37. Aqui eu estou nos anos 40. Tá fora, letra D de doido, tá fora. Sobrou a certa, letra E, ao nacionalismo e o desenvolvimento propagado pela ditadura getulista e ao estímulo à produção de manufaturados em substituição às importações dificultadas pela Segunda Guerra Mundial. A gente entrou numa política de substituição de importações, porque o Brasil estava ferrado, meu irmão, viu? Então, letra E de égua. Menino, essa daí. Bota aí, produção, se é a letra E mesmo. Show, meu amigo. Olha aí, a manguinha da questão. Vamos para a nossa última questão. Não esquece de apontar o QR Code e comprar as nossas aulas, menino. Para a gente passar nesse concurso aí, menino. Viu? Vamos lá. 10ª e última questão, para a gente terminar aqui a nossa live de hoje. 10ª questão. Quando terminar a guerra, em ambiente propício de paz e de ordem, com as garantias máximas à liberdade de opinião, reajustaremos a estrutura política da nação faremos de forma ampla e segura, certo? As necessárias consultas ao povo brasileiro. Opa, alguém levantou a mão. Vai falar. Foi eu, professor. É porque assim. Opa, foi a Yasmin. Fala, Yasmin. Por substituição ocorreu em 2 momentos, né? Na primeira e na Segunda Guerra. Exatamente. Quem era o presidente da Primeira Guerra, hein? Refresca minha memória. Quem lembra? Vai, quem lembra aí para mim? Eu não lembro, não. Eu vou citar. É o Venceslau Braz? Venceslau Braz, exatamente. Porque na Primeira Guerra Mundial o Brasil participa somente de forma indireta. Perfeito. Show. É esses 2 momentos mesmo, Yasmin, viu? Correto. Show de bola. Massa demais. Bora para frente? Cuida, vamos lá. Então, lá e vai. Então, faremos de forma ampla e segura as necessárias consultas ao povo brasileiro. Lá e vem agora o comando da questão. O trecho parte do discurso proferido por Getúlio Vargas pouco depois da entrada do Brasil no conflito da Segunda Guerra Mundial significava que, olha só, esse trechinho é uma parte do discurso do Getúlio Vargas pouco depois que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, né? Então ela tem um significado, né? E lembrando que em 1942 o ministro, né, Oswaldo Aranha está anunciando o rompimento do Brasil com as potências do eixo, certo? Um discurso, né, o nosso ministro foi em janeiro de 42, certo? Vamos para cá. Aí vamos lá. Vamos ver aqui qual é o significado que tem nisso aqui. Cara, teve umas modinhas que foram feitas, né, sobre os navios nossos que foram torpedeados, né? Vamos para cá. Aí vem. Letra A. Com o fim do conflito mundial, o presidente Vargas poderia aproveitar-se desse pretexto, extinguir o Estado Novo e implantar a democracia, vencendo as resistências que havia em alguns setores do seu governo. Quem que marcaria a letra A aí? Dava para marcar a letra A? Não há como marcar a letra A. Não é à toa que Gente, quando eu estou dando aula, você vai ver na aula que eu gravar, eu dizendo o seguinte: o reloginho, tá certo?
o tempo do senhor Getúlio Vargas na presidência do Brasil é quando a Segunda Guerra termina. Se a Segunda Guerra Mundial tivesse estendido até 1950, por exemplo, um exemplo aqui, né, aleatório, Getúlio tinha governado o Brasil até os anos 50. O fim da Segunda Guerra Mundial detona o governo brasileiro. Tem um porquê, né? Bora para a letra B. A B diz: a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, na Segunda Grande Guerra, mesma coisa, a favor dos aliados, até que está correto, e contra as expansionistas do eixo, favoreceram o crescimento dos grupos políticos nacionais que lutavam pela liberalização e democratização do nosso país. Olha que coisa interessante aqui. Deixa eu aqui abrir um leque aqui. Não tinha mais por que o Brasil ficar de fora da Segunda Guerra Mundial. Presta atenção, não tinha mais por que o Brasil ficar de fora na Segunda Guerra. Entende? Compreende comigo. A posição geográfica do Brasil era favorável, a extensão do litoral era favorável. Né? Essa foi alguma das características que fizeram com que o nosso país não ficasse neutro durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar do Brasil já entrar no final da Segunda Guerra Mundial, contra o eixo, que vai romper com o eixo. Só que tem um detalhe. Como Getúlio Vargas tinha uma quedinha politicamente falando com o eixo, né? Governou o Brasil conforme o eixo, mas na Segunda Guerra Mundial lutou contra o eixo. A questão é, na Segunda Guerra Mundial, a guerra na Europa, não é aqui. Mas quando a guerra termina, quem foi que foi derrotado? Foi o eixo ou foi os aliados? Digita aí para mim. Foi o eixo ou foi os aliados que foram derrotados na Segunda Guerra? A gente fechar aqui com a manguinha da questão aqui. Foi o eixo ou foi os aliados que foram derrotados? Meu Deus, cadê meu povo? Meu povo! Ah, aí apareceu a Yasmin, o eixo, né? O eixo. A Alemanha, Itália e Japão. Eles foram derrotados. Mas Getúlio Vargas, o Brasil, no governo do Getúlio Vargas, estava do lado de quem? Estava do lado dos aliados, contra esse eixo que foi derrotado. Pronto, meu irmão. Aí a letra B está dizendo o seguinte: o Brasil entra na Segunda Guerra a favor dos aliados, contra o eixo. Isso vai favorecer aqui dentro um crescimento político nacional, querendo o quê? Democracia. Se está querendo democracia, gente, o que é que está acontecendo? Está acontecendo o fim do Estado Novo. Qual é o próximo assunto que tem depois da Era Vargas, a nossa aulão de hoje aqui? É o período que a gente vai batizar de liberal democrático, porque a democracia volta ao Brasil, porque é o término da ditadura do Estado Novo, que se estendeu de 37 a 45. Cara, é um longo período de ditadura no Brasil, só de Getúlio Vargas. E esse pequena ponte, que a gente vai estudar depois, que é o período liberal democrático. Então, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra a favor dos aliados, cresceu aqui o quê? Um grupo político querendo a democracia. O que é que o Getúlio vai fazer? Ele negocia uma renúncia. Cara, essa manguinha da questão você só tem aqui no IB Concursos, viu, menino? Presta atenção. Essa manguinha bem docinha aqui você só tem aqui no IB Concursos. Getúlio Vargas negocia uma renúncia, que ele era deposto. Porque se ele fosse deposto, ele ia perder todos os seus direitos políticos. Ele seria o quê? Como é a palavra, hein? Inelegível. Ele seria inelegível. Não é o que vai acontecer, meu irmão. O cara vai sair senador por 2 estados e deputado federal por 8. Que a lei era psicopata, não dava esse direito todo para o homem. E já ele vai voltar como presidente. Qual a letra certa aí, produção? Solta aí para nós. B de balde. Entendido? É a letra B de balde. Vamos para cá. A entrada do Brasil na Segunda Guerra a favor dos aliados cresceu aqui no Brasil. Grupo nacional. Meu irmão, não dá mais para viver aqui sem a democracia.
É o próximo assunto dos nossos pontos, que serão no total 14 pontos. E aí, na história do Brasil, você vai ver isso comigo, que é o período liberal democrático. Então, vai ter uma aula aí sobre o período liberal democrático, como terá da era Vargas, como vai ter do primeiro reinado, do período regencial, segundo reinado. Entende? Brasil colônia, nós vamos abarcar esse Brasil todo, menino. A galera tá preparada aí para o concurso. Beleza, gente? Gente, foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui nessa noite, diretamente de Fortaleza para IB Concursos. Não deixe de comprar o pacote e vamos para cima. Vamos na máquina nesse concurso, menino. Tá certo? Valeu, gente, foi um prazer. Eu vou despedir aqui de vocês com muita saudade. E aí, vai ter as aulas gravadas, simulando, exercício corrigido, comentado. E vamos pra cima, menino. Vamos lá. Valeu, 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 gente. Grande abraço. Valeu, valeu, valeu. Show de bola. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Giovanni. Grande abraço. Show de bola. Ao Cláudio. A Cleide. Valeu, 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 gente. Bom demais. Olha aí o QR Code, menino. Olha o QR Code. Tá específico de história. Valeu demais. Vou saindo, vou saindo.